Apocalipse capítulo 12, versículo 2, o ponto 1 diz: a mulher estava grávida. Está escrito assim: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, lembrando que João, ele está tendo uma visão, um grande sinal, que ele viu no céu uma mulher, né, que tinha a lua nos seus pés, estava vestida do sol, com 12 estrelas na sua cabeça. O comentário diz: tudo indica que esta mulher é Israel, como povo de Deus, e desejava a chegada do Messias, ou seja, tinha ânsias de dar à luz ao Messias, porque claramente quem dá a luz a Jesus Cristo é o povo de Israel. O comentário prossegue: esse texto é uma referência ao desejo do povo de Israel no Antigo Testamento, quando eles aguardavam ansiosos pela manifestação do Messias. No Novo Testamento também nós vamos encontrar pessoas, né, com essa ânsia, né, como Simeão, como Ana, certamente José e Maria, todos os que temiam a Deus, aguardavam a manifestação do Messias, porque penso que isso significa você fazer parte do povo, né, que segundo as Escrituras, segundo o que Deus prometeu, seria cabeça entre as nações. E há 600 anos, esse povo era cauda entre as nações, enquanto Deus havia dito: olha, vocês serão cabeça e não cauda. Então, o que está acontecendo? E principalmente para quem conhecia as Escrituras, Daniel havia profetizado que o Messias viria 483 anos depois da ordem para reconstruir Jerusalém. E esse prazo, vamos dizer, esse tempo estava chegando, esse prazo estava terminando. Então todos que acompanhavam as Escrituras tinham esse desejo. E em Israel, nesse período, aconteciam coisas absurdas. O rei de Israel não era israelita, era um edomita, Herodes. Ele havia perseguido e matado todos os da tribo de Levi que haviam se assentado no trono, que poderiam reivindicar o trono, que eram os macabeus. Até a sua mulher, que ele se casou com uma mulher descendente dos macabeus para, de alguma maneira, validar o seu reinado, ele também mandou matá-la. Então, esse homem louco assentado no trono, esse homem louco, por exemplo, mandou colocar um símbolo do Império Romano no Templo de Israel. Ele mandou colocar uma águia. A águia, ela era um símbolo do Império Romano e ela era também um símbolo do espiritismo romano. Os sacerdotes romanos, que eram chamados de agouros, né? Eles normalmente faziam as suas previsões baseado no voo das aves, em especial da águia. Passava uma águia voando e falava para alguém: ó, segundo o voo dessa águia aí, você vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Aquela mentirada toda. Então, a águia, ela era um símbolo do espiritismo romano. Ele colocou, segundo a história, uma águia no templo. Então, os judeus viviam um período de dificuldade tremenda. Diz a história que teve um judeu que foi lá e derrubou a águia e Herodes mandou jogar ele no óleo quente. Então, eles tinham uma esperança no Messias e realmente eles viviam essa ânsia de dar a luz ao Messias. Por quê? Porque eles sofriam. E também esse Herodes e depois o filho dele, né, os filhos dele, o que eles faziam? Eles escolhiam o sumo sacerdote. E é claro que o sumo sacerdote, escolhido por Herodes, seria, claro, um sumo sacerdote corrupto. Era descendente de Arão, mas era corrupto, que agradava a Herodes. Então a situação era muito complicada. Nos dias do Novo Testamento, haviam sim israelitas fiéis e eles tinham ânsia de dar à luz, ou seja, tinham ânsia pela chegada do Messias. O comentário prossegue: apesar de alguns verem Maria como aquela que dá a luz ao Messias Jesus Cristo, essa opção deve ser desprezada, pois nada justificaria a perseguição ao resto da semente de Maria, que será feita pelo dragão.
explicar esse ponto para vocês. Tem alguns que interpretam que essa mulher é Maria, que deu à luz ao Messias, né? Mas não faz sentido essa interpretação. É fato que Maria deu à luz a Jesus Cristo. Mas o que vai se seguir da perseguição do dragão a essa mulher, ela sendo protegida por 1260 dias e depois perseguir o resto da semente dos santos, eu já vi intérpretes colocando que foi o tempo que Maria teria ficado no Egito até Herodes morrer. Isso também não está evidenciado no texto, né? O que o texto está evidenciando é que essa perseguição ocorre, né, após os selos, após as trombetas, indicando que essa perseguição ocorre durante a grande tribulação, né? Então não faz sentido você acreditar em uma perseguição à mulher, a Maria especificamente. Depois que Maria deu a luz a Jesus, Maria era uma mulher comum em Israel, temente a Deus, como haviam muitas outras mulheres tementes a Deus. E o dragão, ele perseguiria todos, tanto as mulheres tementes a Deus, quanto os homens tementes a Deus. Então ele persegue todos. Mas a sequência da perseguição faz mais sentido nós interpretarmos que essa perseguição na verdade, ao povo de Deus durante a grande tribulação. O comentário prossegue. Faz mais sentido interpretar como povo de Deus sendo perseguido, né? E não como uma mulher especificamente. Ainda que fique a dúvida, a perseguição descrita será sobre Israel como povo de Deus ou a igreja como povo de Deus? Tudo indica que seja uma perseguição a Israel, em especial durante a grande tribulação. Nós já comentamos no versículo 1 sobre o historicismo, né? Aqueles que defendem uma interpretação histórica do Apocalipse e que eles colocam que essa mulher seria, no caso, o povo de Deus ou o povo de Israel sendo perseguido na história, e que os 1260 dias eles deveriam ser computados no sentido profético de 1260 anos. Né? E apesar de fazer até sentido, de alguma maneira, nós vermos a igreja realmente sendo perseguida na história por um período longo, foi decretada a morte de todos os cristãos. A partir de 312, quando Constantino começa a perseguição aos cristãos, se somar 1260 dias, você chega a 1572. Bom, nesse período, a grande perseguição da Igreja Católica havia se encerrado, mas a Igreja Católica ainda tinha conseguido, né, a ajuda de dois grandes reformados, que era Lutero e Calvino, e sem contar os menores, o Zwinglio e outros, né? Todos eles perseguiam os cristãos. Então a perseguição aos cristãos não terminou em 1572. A perseguição aos cristãos vai terminar lá em 1790, 1800, quando a França, na sua revolução, e os Estados Unidos, na sua independência, colocam nos seus documentos, né, que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Ali que termina a perseguição aos cristãos, né? Termina no geral, que nós vamos encontrar aqui no Brasil ainda a Igreja Católica e outras partes do mundo perseguindo os cristãos. No próprio Estados Unidos, muitos cristãos foram perseguidos de forma ilegal, mas aquela perseguição autorizada, né? Até o famoso rei James, que fez um trabalho de tradução da Bíblia, que era da Igreja Reformada Anglicana, ele perseguiu, também perseguiu os cristãos. E até hoje ocorre perseguição, mas é uma perseguição ideológica, né? Os reformados estão aí a todo momento tentando enganar as pessoas
dizendo que a Igreja Católica era a igreja verdadeira e que eles reformaram a igreja verdadeira, que teria se desviado ali alguns séculos antes. Isso é irracional, porque então eles deveriam ter adotado as doutrinas da Igreja Católica, como por exemplo, o uso de incenso, né, que nós sabemos que foi adotado ainda nos dias de Constantino. E a Igreja Católica usou como justificativa porque lá no ano 100 já estava em uso na igreja o incenso, aqueles incensários, né, que na verdade eles pegaram do paganismo. O que eles não contam é que lá no ano 100 a igreja estava sendo perseguida, muitos cristãos foram mortos, inclusive João, que tem a revelação do Apocalipse, ele foi preso, né, nesse período da perseguição. E já naquele período surgiram aqueles pastores espíritas que aceitaram adorar a Júpiter, adorar a Mitra, para não ser morto. E eu sempre lembro que o culto a Júpiter, o culto a Mitra, envolvia sim possessão demoníaca. E esses pastores que adoraram, aceitaram participar do culto a essas divindades para não ser mortos, eles é que vão corromper a igreja que estava em Roma e depois também onde vai surgir a Igreja Católica. E é bom lembrar também que até hoje, se você procurar cada igreja católica que existe aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, basta você pesquisar Arquidiocese Mitra. Você vai ver que todas as igrejas católicas são registradas com o nome dessa divindade romana. Então eu sempre digo também que Satanás ele não faz as coisas escondidas, não. Ele faz as coisas claramente. Basta as pessoas pesquisarem e verão. Essa nunca foi a verdadeira igreja cristã. A Bíblia profetiza que a igreja cristã seria a luz do mundo. O período que a igreja católica dominou, olha só que incoerência, é chamada de Era das Trevas pelos historiadores. Bom, então, esse tipo de engano está, infelizmente, levando muitas pessoas. Acabei de ter notícia de igreja evangélica que já está batizando criança. Daqui a pouco já estão abraçando as igrejas reformadas já abraçaram a igreja católica, daqui a pouco vão estar abraçados com a igreja católica. E quando o Papa esteve aqui no Brasil, saiu nos jornais, lá no encontro com o Papa, um evangélico com um cartaz: sou evangélico, mas estou aqui para te honrar, ó Santo Padre, orai por nós. Esse era o cartaz de um evangélico no encontro com o Papa. Então, para nós vermos, realmente é mais uma evidência que nós estamos vivendo o tempo do fim, porque as igrejas evangélicas estão se corrompendo. As igrejas evangélicas, elas não sabem a origem delas. Por isso, eu estou fazendo um trabalho para uma convenção e escrevi um livro. Depois, se tiver oportunidade também, eu vou fornecer esse livro a vocês. Em que uma das coisas que os pastores que vão ingressar nessa convenção terão que estudar é sobre a origem da igreja. Eles saberem que nós não saímos da igreja católica, que nós não somos reformados, né? E que a igreja católica e os reformados matavam os verdadeiros cristãos. Mas isso tudo foi esquecido. Foi esquecido. Infelizmente, as igrejas evangélicas estão perdendo a sua identidade. Essa é a verdade.